No dia 27 de novembro de 2024, o governo Lula causou um Deus nos acuda nesse país. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse em rede nacional que tinha um plano: isentar o imposto de renda do trabalhador que ganha até R$ 5.000, compensando com impostos sobre os ricos que não pagam quase nada. Ele fez isso num pronunciamento em rede nacional, prometendo revolucionar a história tributária do Brasil. Nesse dia, os jornalistas quase desmaiaram, os milionários fizeram as malas e correram para as colinas, os economistas correram para as redes sociais espalhar teorias da conspiração e os bolsonaristas quase declararam uma guerra nuclear. Imagina, gente, mexer com o dinheiro de algumas poucas dezenas de brasileiros ricos acostumados com o luxo sem precisarem contribuir com o Estado? O descontentamento foi tão grande nestes setores que o dólar foi parar lá nas alturas. E de entrevista em entrevista, os grandes especialistas em economia diziam que a medida proposta por Haddad iria quebrar o Brasil. Diziam que Haddad tinha que cortar os gastos, mas não com as isenções bilionárias que o governo já dá para um monte de setores empresariais em troca de nada, nem de emprego. Cortar gastos para ele significa fechar hospitais, deixar de fornecer remédios para a população, demitir professores da rede pública, privatizar escolas, coisas desse tipo. Naquele momento em que o dólar subia dia sim, dia também, era para se pensar, porque a cada vez que o presidente Lula abria a boca para dizer qualquer coisa, o dólar crescia e a bolsa de valores caía. Se ele prometia um novo programa social, o dólar subia. Se ele ajudava o Rio Grande do Sul e aparecia na TV, o dólar subia. Se ele criticava o Banco Central, dólar subindo. Então, no dia da declaração de Haddad sobre a taxação dos ricos para dar isenção aos mais pobres, a gente aprendeu a ler tudo isso, né? Os investidores estavam simplesmente especulando, fazendo política com os números da economia. Era só mexer uns pauzinhos para o dólar subir e a bolsa cair, com a desculpa de que a culpa era do Lula, como se o governo dele estivesse quebrando o Brasil. Mas foi só Bolsonaro entrar em desespero e enviar o filho dele, Eduardo, lá para os Estados Unidos para se aliar a Donald Trump contra o Brasil, que os grandes empresários e o agronegócio, que são os que mais têm dinheiro investido em bolsas, correrem para Lula pedir para acudi-los. Não deixaram de ser bolsonaristas, porque eles nunca vão admitir Lula cobrar de quem tem mais e dar um alívio para quem tem menos. Mas nessas horas de desespero em que se lida com um autocrata como Trump, aí todos correram para o grande democrata Lula, né? Esqueceram até que o líder deles logo seria julgado e acabaram deixando isso em segundo plano, porque afinal, uma coisa sempre foi certa até para eles: o Brasil jamais abriria a mão de sua soberania, principalmente com o presidente Lula no comando. Nesse meio tempo de ataque americano, o dólar se aquietou. Lula continuou fazendo seu trabalho, Alckmin foi designado para ajudar os empresários exportadores e Haddad continuou seu projeto revolucionário para o Brasil. Os dias foram passando, as semanas andaram e agora já são meses de autonomia brasileira diante dos Estados Unidos, seja na economia, seja no poder judiciário, como exemplo de independência, seja até na forma altiva como Lula responde aos ataques. Lula não se submete aos caprichos de Donald Trump e passou a ser uma voz exemplar para os grandes líderes mundiais. Todos passaram a ouvi-lo em relação à Palestina, já que ele foi o primeiro a ter coragem de dar o nome exato ao que Israel está praticando: genocídio. Discursou na ONU, aplaudido como nunca, e ainda foi convidado a se reunir com Volodymyr Zelensky, depois dele desprezar o apoio que Lula disse que daria no cessar-fogo entre a Ucrânia e a Rússia. Hoje, Bolsonaro já é um condenado, Eduardo Bolsonaro foi denunciado e será processado, e Donald Trump deu um passo para entrar no bonde da mudança. Se vai mesmo conversar com Lula, tanto faz. Sem a ajuda de Trump, aliás, com os prejuízos causados por ele, o Brasil está andando maravilhosamente bem sozinho. Ou seja, se Trump mudar de ideia, nem vai ser pensando no Brasil, mas sim na sua situação lá nos Estados Unidos. O Brasil ganha com ele mudado ou fica bem do mesmo jeito que já está, com ele se mantendo firme em seus apetites ditatoriais. O fato é que agora o jogo virou aqui dentro. O povo está enxergando quem é Lula e quem são os deputados e senadores da direita, bolsonaristas. O povo está fazendo as contas e chegando ao resultado claro de que se Lula fosse mesmo o grande corrupto que dizem, seria ele, né, a propor a PEC da blindagem.
Se fosse Lula o grande ladrão que os bolsonaristas gostam de repetir, seria ele a pessoa preocupada com as investigações de Flávio Dino com a corrupção das emendas parlamentares. Se Lula fosse o errado nessa história toda, teria sido ele, durante a Lava Jato, a levantar a bandeira da tal lava-toga para tentar prejudicar Sérgio Moro, TRF4, STF e se livrar da prisão. Alguns brasileiros ainda se mantêm cegos, mas não é porque não conseguem sair da escuridão, é só porque não querem. Hoje, a isenção para o trabalhador e a taxação dos ricos só não sairá se esse for o desejo do Centrão e dos bolsonaristas na Câmara dos Deputados. Porque se for pela esquerda inteira, não tem a menor chance desse projeto não ser aprovado. Os bolsonaristas já disseram claramente que são contra, que gostam mesmo de privilégios para os ricos e de blindagem para eles. Portanto, não vai ser por medo de passar vergonha que eles votarão contra o povo. Eles são capazes de tudo. Mas eu acho que eles vão aprovar a proposta do governo hoje. Mas porque eles não têm saída. Primeiro, o povo está pressionando. Segundo, eles não têm grandes chances de reeleição se dependerem do mar de gente que foi às ruas contra eles 2 semanas atrás. E terceiro, a sociedade brasileira já sabe que Lula é que é o verdadeiro patriota em defesa do Brasil. Estes são os fatores que os colocam no real lugar deles de funcionários do povo brasileiro.